Bom dia, pessoal. Olha aí, hoje foi o dia das boas notícias, né? Liberaram finalmente o Flávio Pediatra. Eu fui testar, né? Porque eu tinha marcado essa live de última hora. Vou olhar, eu sempre olho lá se já tinham dado a minha alforria. Resolveram dar, né? Boa notícia, né? A terminar o ano com duas boas notícias. A gente querendo descansar e só novidade aqui pra gente passar pro povo. E aí? Falar um pouquinho sobre o que eu consegui ver até agora, né? Sobre essa aprovação de uma forma bem objetiva para vocês. Já tem muitos dados, né? Na verdade, já saíram alguns documentos importantes, saiu vamos dizer, a bula, né? A bula da vacina já foi publicada e algumas coisas interessantes para passar para vocês. Vou esperar 2 minutinhos aí. Se vocês souberem de alguém que queira assistir, manda a flechinha aí antes de eu começar para o povo se ligar. Lembrando que isso não foi programado, mas hoje à noite, lá no Pedflix, a gente vai ter 2 horas de perguntas e respostas sobre Covid-19, já estava programado, mas esse assunto da vacina surgiu hoje, né? Na verdade, eu já estava sabendo por alto que era essa semana. Eu acompanho a mídia lá do Reino Unido, acompanho o Dr. Campbell, que é um cara que publica uns vídeos muito bons, sempre faz um trabalho muito bom na pandemia no YouTube. E aí ele já estava também, ele tinha umas certas fontes, e aí ele passava essa informação que seria essa semana, mas realmente foi hoje cedinho, né? A surpresa boa. Eu acho que é importante a gente passar um pouco para o pessoal entender um pouco sobre a vacina, porque é muita informação, né? O povo fica doido e inventando um monte de besteirada. E eu acho que a gente precisa ser objetivo, porque essa vacina provavelmente será a primeira a ser aplicada em nível nacional. A gente não sabe ainda a data, mas tudo indica. Até a semana passada, o governador daqui da Paraíba publicou um vídeo dizendo que já tinha recebido um informe do Ministério da Saúde que em 21 de janeiro, se eu não me engano, 21, 24 de janeiro, a vacina estaria, se tudo corresse corretamente bem. Ontem eu vi uma reportagem com eu acho que é um médico da Fiocruz, falando que a vacina já estava digamos assim, em vias de produção lá na fábrica de Manguinhos, e que eles já estavam paralelamente, né? A vacina também já está já aplicou a documentação na Anvisa. Então, essa notícia de hoje é interessante, porque pela regulação da Anvisa, a aprovação da vacina pelo órgão regulatório do Reino Unido, né, que é a agência, vamos dizer, a Anvisa de lá, é a Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, MHRA, ela automaticamente facilitaria a aprovação no Brasil, e eu creio que é o caminho, né? A gente vai ter a vacina aí em meados de janeiro, fevereiro, sendo iniciada a vacinação no país. Acredito que sim, tá? Então, primeira coisa importante para vocês saberem é como é essa vacina, né? Essa é uma vacina que utiliza um vetor viral, é um adenovírus, é um vírus de resfriado comum que foi geneticamente modificado para conter um gene que, quando a vacina, esse vírus entra no nosso organismo, entre aspas, ocorre essa infecção vacinal, o vírus ele induz a produção da proteína S, a proteína da coroa, as coroinhas lá, que vão ser detectadas pelo sistema imunológico e gerar resposta imune. Então, é uma obra de uma ciência realmente muito sofisticada e bonita, né? Em que você utiliza um vírus que não tem capacidade de causar infecção. Então, esse vírus ele tem os genes de replicação desligados, ou seja, o vírus ele não consegue se multiplicar, mas ele consegue
ser reconhecido pelo sistema imune e gerar essa produção, né? Então, assim, é uma das tecnologias que estão sendo aplicadas e que já existia há 10 anos estudos, né? Por isso que a vacina teve essa aprovação. Essas vacinas todas já vêm de uma plataforma de muito tempo, né? Então, por isso que só precisou de uma adaptação. Imagina aqui que o SARS-CoV-1 já gerou, e o MERS gerou todo esse estudo em plataformas de vacinas de segunda geração, de nova geração, né? De RNA mensageiro, vetor viral, proteína recombinante, a Novavax, né, que é uma outra tecnologia também muito interessante, e a gente está entrando numa nova era. A pandemia trouxe uma nova era das vacinas, e não está aqui a pessoa certa para discutir detalhes, porque eu não sou um vacinologista, muito menos a maioria das pessoas que eu vejo comentar sobre vacinas na internet. São aqueles que entendem muito menos do que eu, talvez, e estão dando opiniões muito firmes, né, sobre um tema muito complexo. Cuidado com isso. Qual é a vantagem dessa vacina de Oxford? A vantagem dela é que é uma vacina barata. É uma vacina de produção assim, muito mais fácil, barata. Uma vacina que vai ter um custo de 2 a 3 libras, se eu não me engano, que significaria, sei lá, vamos estar 20 a 30 reais, versus uma vacina aí da Pfizer na casa dos 20 a 30 dólares, se eu não me engano. Então, para nós, significaria uma economia, né, ter uma vacina dessa. Segundo ponto, a vacina ela tem a vantagem logística de ser possível a conservação em temperatura de geladeira, de 2 a 8 graus, versus a vacina da Moderna, por exemplo, que exigiria menos 20 graus, e a vacina da Pfizer menos 70 graus. Né? Então, assim, realmente, isso é uma vantagem grande para o Brasil, que a gente sabe que mal tem logística para as vacinas. Na verdade, para as vacinas comuns tem uma boa logística. O Programa Nacional de Imunizações Brasileiro é um modelo para o mundo, né? Talvez o melhor e mais amplo modelo de programa nacional de imunização para um país do tamanho do Brasil no mundo, né? Dificilmente, e principalmente comparado com países do mesmo IDH. A gente não pode ficar comparando o Brasil com os Estados Unidos, com o Reino Unido, é complicado, né? Essas comparações. Então, vantagem, custo, refrigeração. O pessoal pergunta logo a história da mutação. Então, o que é que acontece? Mesmo lá na Europa, essa mutação 2012, essa VUI 2012-01, essa mutação B.1.1.7, essa variante, né, na verdade, ela não parece estar predominando em todos os países. Ela está meio que predominando no Reino Unido e, me parece, em algumas áreas da África do Sul. Não foi detectada ainda no Brasil, não vai ser surpresa se acontecer de ser detectada, mas até agora não há nenhuma evidência, a não ser que ela tenha um pouco mais de vantagem na transmissibilidade, que ela afete a vacinação. Mas essas vacinas de geração nova, elas têm uma certa, principalmente as de RNA mensageiro da Moderna e da Pfizer, de poderem mudar a codificação, e se houver uma mutação relevante mesmo, uma relevância importante, ou seja, uma nova cepa, que até agora a gente tem uma variante, é como se a gente tivesse um primo de 5º grau do original. E se a gente tiver um primo realmente de 1º grau, aí a gente vai precisar mudar como a gente muda as vacinas de gripe, mas isso ainda não está na perspectiva. Tá? Então, mutação até agora não é um fato relevante. Importante dizer para o pessoal que diz assim, eu não confio, isso, aquilo. Vamos lembrar o seguinte, já tem 4 milhões de vacinados no mundo com as vacinas Pfizer, Moderna, Sputnik e uma outra chinesa que estão fazendo lá nos Emirados Árabes. Tá? Então,
essas vacinas já estão sendo feitas na casa dos 5 milhões, lembrando que pouquíssimos eventos graves versus milhares de mortos e hospitalizados pelo vírus. E essas vacinas, elas não tiveram a publicação dos estudos de fase 3. Pfizer, Moderna, não tiveram. E a vacina de Oxford teve o estudo de fase 3 publicado no periódico The Lancet. Então, se nós formos considerar esse ponto específico, em termos de confiabilidade científica, a gente tem uma vacina que já teve uma publicação revisada por pares, publicado na revista, já faz um tempinho que foi publicado, foi aí acho que foi no início de dezembro, então todas as críticas possíveis já foram feitas, tá? Vou falar outra coisa importante, a história da estratégia das doses, que o pessoal não está entendendo. Houve um certo erro de divulgação, é fato, porque houve uns erros de doses da vacina. Então, o que é que aconteceu? Se verificou uma eficácia muito alta em um grupo que foi vacinado com meia dose inadvertidamente e depois com uma dose com intervalo de 2 semanas ou de 4 semanas. E aí o pessoal ficou sem entender porque o grupo que tomou 2 doses cheias não teve a mesma eficácia. Enfim, foi um erro, talvez veio para o bem. E aí eles entenderam que talvez o ponto fosse o seguinte, essa estratégia. Quando você faz essa vacina, você está introduzindo o vírus, que é o vetor, e esse vetor induz a produção da proteína. Você tem 2 trabalhos para o sistema imunológico. Um trabalho é reconhecer esse vírus, é um vírus atenuado, um vírus que não tem capacidade de causar infecção, mas é um vírus que causa uma resposta imune. E você tem, logo após, o vírus induz a produção da proteína spike, S, e ocorre a resposta imune à proteína spike. Você tem essas 2 questões. Parece que a resposta inicial é tão forte, ou seria tão forte nesses indivíduos, principalmente mais jovens, que quando você faz a segunda dose, em 4 semanas, o organismo responde tão forte ao vetor que diminui a imunogenicidade à própria proteína S. Ou seja, o vetor é eliminado e ele não induz a produção da imunidade à proteína S. Isso é uma explicação. E exatamente isso juntou, eu vou falar um pouquinho mais detalhes dessa questão, eles começaram a ver pessoas que tiveram essa aplicação com um intervalo maior, e parece que esse intervalo maior dá tempo para o sistema imunológico não reagir de forma tão significativa. Então, parece que o ponto ideal, vocês devem ter ouvido aí falar, que o presidente da AstraZeneca disse que nós encontramos o ponto ideal. Talvez seja esperar um pouquinho esse tempo maior de aplicação, para que não exista a inativação da resposta vacinal por resposta forte ao vetor viral, no caso da vacina de Oxford. Então, ajudaria 2 questões. Nós teríamos mais gente vacinada inicialmente, né, porque a gente não teria que fazer uma contingência de doses iniciais enquanto isso eram produzidas, e esse intervalo de 3 meses não só impactaria na eficácia, como também na possível imunidade de rebanho que as vacinas deverão causar por maior quantidade de pessoas vacinadas. Então, acho que é uma espécie de ganha-ganha aí, né, em relação a isso. Então, deixa eu falar aqui umas coisas assim. Isso aqui é o press release, né, o release de imprensa, e eu destaquei algumas coisinhas aqui. Foi aprovada para pessoas de 18 anos de idade ou mais e consiste em 2 doses, com a segunda administrada entre 4 a 12 semanas. É exatamente essa questão que que está sendo avaliada. A vantagem da produção, né, e da conservação de 2 a 8 graus e 6 meses de validade, digamos assim, da vacina. Então, uma validade longa,
outra coisa interessante. Nesse press release, com data de hoje, e todo mundo está interessado nesse assunto, ele fala atualizações adicionais relacionadas ao uso da vacina Pfizer-BioNTech. Preste atenção. O comitê também revisou dados adicionais da vacina Pfizer-BioNTech e que se tornou disponível e recomendou as seguintes mudanças. Preste atenção. Gravidez e mulheres que estão amamentando. A vacina deve ser considerada para o uso na gravidez quando os benefícios, os potenciais benefícios, superam qualquer risco potencial para a mãe e o bebê. As mulheres devem discutir os benefícios e riscos de tomarem a vacina com seus médicos profissionais de saúde e encontrarem uma decisão conjunta baseada nas circunstâncias individuais. Preste atenção. Mulheres que estão amamentando também podem tomar a vacina. Esta recomendação está em linha com o aconselhamento da gravidez e lactação para a vacina de Oxford AstraZeneca. Ou seja, da mesma forma que nós estamos avaliando o risco-benefício. Então vamos dar um exemplo. Você tem uma lactante que não trabalha na área da saúde, cujo filho tem 2 anos de idade e não tem nenhum grupo de risco. Considerar fazer essa vacina nesse momento, trabalha no setor administrativo de um posto de saúde. Tem necessidade? Acho que não. Precisa pesar, mas acho que não. Você tem uma médica lactante ou uma fisioterapeuta lactante que está trabalhando numa unidade de terapia intensiva de Covid-19 e tem um bebê de 6 meses de idade. Vale a pena? Provavelmente sim. Já estão tomando nos Estados Unidos e é exatamente mais um dos sacrifícios que os profissionais de saúde estão fazendo nessa pandemia, porque automaticamente, ao entrarem nessa exceção, essas pessoas são digamos assim, parte de um acompanhamento dia a dia, inclusive com doação de leite humano para verificar, etc. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso quando eu ler sobre a bula, tá certo? Calma aí. Alergias, que o pessoal também pergunta. Alergias. Qualquer pessoa com uma história prévia de reações alérgicas aos ingredientes da vacina não devem tomá-la. Mas aqueles com qualquer outras alergias, como alergia alimentar, podem agora receber a vacina. Ou seja, na bolinha aqui o doutor vai olhar os componentes, que depois eu vou falar, e vai ver se tem. Eu não encontrei nenhum componente que seja de uso comum, inclusive no estudo de fase 3, mais de 20 mil pessoas vacinadas, um caso de anafilaxia. Quantas mortes por Covid-19 versus um caso de anafilaxia que ninguém morreu, foi lá, fez adrenalina, melhorou. Então pensem nisso. Intervalo de dose, isso aí eles colocaram mantém 21 dias a segunda dose da vacina da Pfizer, certo? Então isso aqui é hoje de manhã o press release. Agora vamos para a bula, algumas coisas interessantes da bula para vocês, tá? Como eu falei, posologia, 2 doses de 0,5 ml que podem ser administradas entre 4 e 12 semanas, tá? Os dados de eficácia e segurança não são tão amplos em maiores de 65 anos. Eles existem, mas não são tão amplos. Então, é importante essa informação. População pediátrica.
A segurança e a eficácia da vacina AstraZeneca para a Covid-19 em crianças e adolescentes menores de 18 anos não foi estabelecida. Portanto, no momento, não será feita em crianças. Ah, mas não vai? Prestem atenção, minha gente. Quem precisa ser protegido primeiro são os grupos de maior risco. E tendo em vista esses grupos de maior risco, escalando uma vacinação nos primeiros 3, 4 meses do ano, muito provavelmente a gente vai ver uma diminuição significativa de circulação do vírus e nós teremos crianças protegidas por tabela. Um dia as crianças poderão ser vacinadas? Possivelmente. Não existe nenhuma evidência até o momento, nem contra nem a favor. Mas uma vez que a gente aplique nessa massa de grande população, e esses são os estudos que se fala de fase 4, ou seja, pós-aplicação, se a vacina continuar com esse nível de segurança, é natural que vai ser aplicado nas crianças. Lembre-se que a vacina eu tenho algumas evidências, parece que a vacina inativada, né, a Coronavac, está sendo aplicada em em crianças, parece que em fase de testes ainda, acima de 3 anos de idade na China. Não tem um dado seguro, né? Então até lá, prestem atenção, se concentrem que a gente precisa salvar os nossos avós e avós, salvar os nossos profissionais da saúde. Nós precisamos proteger os profissionais da educação para permitir as crianças de voltarem para a escola. Nós precisamos proteger os profissionais da segurança pública e assim, provavelmente, a gente vai ter uma massa de grande risco protegida e nossas crianças, com a diminuição da circulação do vírus, serão protegidas, mesmo aquelas de risco. Ok? Então, preste atenção para não ficar assim, ah, meu Deus, criança. Minha gente, calma. Método de administração, injeção no bracinho, tá? Deltoide. Contraindicações: apenas a hipersensibilidade para substância ativa ou os recipientes listados. Eu vou falar. Quem não pode fazer? Febre alta, que já é da vacina de gripe, né? Tá com febre alta, não vai tomar vacina. Mas se tiver resfriado, febre baixa, não vai adiar a vacinação. Tá aqui na bula. Isso é a bula que a vacina vai ser aplicada semana que vem no Reino Unido. Se tiver também distúrbios de coagulação no sentido de doenças hemorrágicas que possam levar a sangramento, né, maciço, não tem ainda dados em indivíduos imunocomprometidos da vacina causar algum tipo de comprometimento no sentido de infecção pelo vírus vacinal, porém não se tem garantia eu vou falar esse negócio de mais de 65 anos para vocês, entendeu? Eu explico mais na frente. E imunocomprometidos, a gente não sabe se a vacina tem eficácia, tá? Vou falar já já. Aí vamos lá, fertilidade, gravidez e lactação. Há uma experiência limitada com o uso da vacina de Covid-19 AstraZeneca em mulheres gestantes, mas não é zero, tá? Não é zero. Aí eu vou ler isso aqui que é muito importante, preste atenção. Estudos preliminares em animais não indicaram efeitos deletérios diretos ou indiretos com respeito à gravidez, desenvolvimento embriofetal, parto, né, antecipação de parto e desenvolvimento pós-natal. Agora, estudos definitivos em animais ainda não foram completados ou publicados. A relevância completa dos estudos de animais para o risco humano das vacinas para a Covid-19 ainda não é completa. A administração da vacina AstraZeneca Covid-19 na gravidez deve ser apenas considerada quando os potenciais benefícios superam quaisquer potenciais riscos para a mãe e o feto. Já falei, né, sobre isso. Aleitamento. Não é sabido ainda se a vacina AstraZeneca é excretada no leite humano. Lembrando que isso já está sendo feito, esse estudo com a vacina da Pfizer, né? Também. E, por último, que o povo fica moendo, fazendo a maior confusão do mundo, fertilidade.
estudos preliminares em animais não indicam efeito deletério direto ou indireto com respeito à fertilidade. Tá aqui. Se o povo estiver mentindo, vai ter que ser preso e julgado no Tribunal Internacional. Está publicado aqui pela autoridade regulatória, isso aqui. Tá? Efeitos indesejados, que o pessoal sempre pergunta. Tá? Eles seguiram até agora, em média, depois da primeira dose, por 3, 4 meses, o grupo, né? E 2 meses a dose 2, do grupo que tomou dose 2. Esse aí é o ponto que eu vou chegar na história de 65 anos. 90% dos que tomaram foram entre 18 e 64 anos e 9,7% acima de 65. Gente, preste atenção no seguinte. Os estudos foram feitos essencialmente, como também agora está tendo um estudo na Coronavac, em pessoas, digamos assim, que não tinham um risco tão severo de reações à vacina e principalmente profissionais de saúde, porque tem que seguir essas pessoas, se essas pessoas iriam, a eficácia é isso, você vacina e acompanha junto com o grupo que tomou placebo, se essa pessoa vai se infectar ou não depois. Então você, até de certa forma, não é ético você vacinar uma pessoa de 80 anos de idade no estudo, em fase de estudo, e submetê-la ao risco da infecção, né? Isso aí é uma coisa óbvia, que provavelmente o comitê de ética não permitiria. E a gente vai ter isso feito, né? Os efeitos adversos mais frequentes, mais de 60%, né? Dor no local da injeção, quem já tomou vacina sabe que isso não é novidade, dor de cabeça e fadiga. 40% do muscular, mal-estar, pouco de corpo mais quente ou calafrio, 30%, náusea, dor no corpo, dor articular, 20%. A maioria dos efeitos adversos foram leves a moderados em severidade e usualmente se resolveram alguns dias após a vacinação. No 7º dia após a vacinação, a incidência de qualquer tipo de reação local ou sistêmica foi de 4% e 13%, respectivamente. Quando comparadas com a primeira dose, as reações adversas após a segunda dose foram mais leves e menos relatadas. Reações adversas foram, em geral, mais leves e menos frequentes em maiores de 65 anos de idade. Se necessário, analgésico ou antitérmicos podem ser usados para aliviar os sintomas, no caso paracetamol, foi o que foi colocado aqui. Aí vamos lá, reações adversas, vamos colocar aqui, incomuns, aumento dos gânglios, tá? Incomuns significaria 1 para cada 1000 que tomam. Apetite diminuído, isso é boa para mim, para ficar sem muita vontade de comer. Sistema nervoso central, dor de cabeça, tontura, incomum. Náusea, vômito, incomum. Reações locais, extremamente comuns, como vocês viram. Aí ele coloca aqui, eventos, doenças neuroinflamatórias, eventos muito raros de doença neuroinflamatória foram relatados seguida a vacinação com Covid-19. A relação causal não foi estabelecida. É aquele moído que houve da mielite transversa, eu acho que 1 ou 2 pessoas que tomaram, mas não se conseguiu estabelecer o vínculo com a vacinação. Tá? Aí vamos para cá. Importante aqui. Esse dado para mim é muito importante. Tá? Muito, muito importante. Eficácia em relação à doença Covid-19. Quem tomou a vacina versus quem tomou o placebo. Tá? Após a primeira dose, só houve 30 casos, 0,52% entre 5.807 que tomaram a vacina, 30 casos, versus 101 casos no grupo placebo, eficácia de 70%.
0 hospitalizações, 0 doença grave, versus 5 hospitalizações no grupo controle e uma doença severa no grupo placebo. Pensando em uma vacina, né, que cause o efeito de não levar à morte, a doença grave e a hospitalização, ok, tá ok. Qualquer dose. Então, indivíduos que tomaram 1, 2 doses, 10 mil pessoas, 108 casos após a dose 1%, versus 227 no grupo controle, daria uma eficácia de 52%. Mas aí, entendam, indivíduos que não completaram o esquema. Mesmo assim, só 2 hospitalizações no grupo que tomou qualquer dose, 0,02%, e 16 no grupo controle. Nenhuma doença severa e 2 no grupo controle. Então, imunogenicidade, né, que é a capacidade de gerar resposta imune. Esse é outro dado muito importante. Mais de 98% de imunogenicidade após 28 dias da primeira dose. E mais de 99% aos 28 dias após a segunda dose. Alta geração de anticorpos contra a proteína spike. Olha outra informação importante. A resposta imune observada em participantes com uma ou mais comorbidades foi consistente com a população geral. Ou seja, a vacina é importante também para os grupos que precisam mais. Aí vejam a história dos 65 anos. Altas taxas de soroconversão foram observadas em maiores de 65 anos, 136 tomaram, 97,8% produziram anticorpos e 100% após a segunda dose. Porém, a quantidade dos anticorpos foi menor. Isso é natural, né? Os maiores de 65 anos parecem não vai ter a mesma resposta imune comparada com os indivíduos de 18 a 64 anos. Tá? Isso aí eu acho que era esperado. A maioria dos participantes de mais de 65 anos tiveram um intervalo de dose menor de 6 semanas, o que poderia ter sido contribuinte para esses baixos títulos observados, pelos motivos que eu expliquei lá no início, né? Que talvez uma dose feita muito próxima uma da outra gere uma ineficácia na segunda dose. Mas isso aqui também é muito importante, olha, em participantes com a evidência sorológica, preste atenção, que o povo fica inventando tanta mentira, em participantes com a evidência sorológica de infecção por SARS-CoV-2 no início, os títulos tiveram um pico 28 dias após a dose 1, ou seja, não só a vacina foi feita e está sendo feita em pessoas que já tiveram a doença, como ela gera um aumento significativo da produção de anticorpos, sem gerar, aparentemente, nenhuma reação, digamos assim, que seria cogitada, por exemplo, comparando com a vacina da dengue, chamado ADE, né? Antibody Driven Enhancement, que seria o corpo começar a ter uma resposta imune mais forte, porque é como se você causasse uma nova infecção no indivíduo e aí houvesse uma resposta imune exacerbada. Então, outro ponto positivo, né? Aí, lista de excipientes. L-histidina, que é um aminoácido, monohidrato de L-histidina, cloreto de magnésio hexaidratado, polissorbato, etanol, álcoolzinho, né? Não conheço ninguém que tenha alergia a álcool, sacarose, cloreto de sódio, edetato de sódico de hidratado e água para injeção. Ou seja, não tem ovo, não tem leite, não tem essas coisas que preocupam aí os que têm alergia alimentar. E não tem o polietileno glicol, que parece que é o causador das reações anafiláticas da vacina da Pfizer, que é raro também, muito raro, 4, 5 reações anafiláticas, todas faz adrenalina, observa e fica tudo certo.
Ok. Pronto, era isso que eu tinha de mais informação. Deixa eu falar aqui, problemas. É exato o problema que eu vejo na vacina, é essa dúvida da eficácia em maiores de 65 anos. Mas vocês entenderam que o grupo de maior de 65, por várias questões, não foi o grupo que tomou mais vacina, mas provavelmente será o primeiro que vai tomar e vai ser seguido em relação a esse impacto, né? Porque a vacina vai ser primeiramente lá no Reino Unido feita em profissionais da saúde, em pessoas que são institucionalizadas. Eu não vi outro detalhe aqui, se lá vão fazer essa restrição acima de 65, mas pelo que eu entendi, não. Esse dado ainda não está aqui na bula, né? Não está colocado nem na bula, nem no comunicado de imprensa aqui. Mas depois eu vou saber. Pronto, é isso. Quais são as dúvidas que vocês têm sobre essa explanação sobre a vacina de Oxford? Eu acho que aqui está claro para mim que é uma vacina eficaz, que é uma vacina que pode nos dar um grande auxílio em começar a vencer essa chaga do mundo, né? Essa pandemia. Eu não tenho informações para dar sobre qualquer outra vacina, eu falo sobre o que eu sei, sobre o que eu li, tá? E vamos observar, vamos ter, de certa forma, deixa eu ver mais aqui, pergunta. A bula está disponível para baixar no site do MHRA. Já aparece no WhatsApp aí de quem for médico, eu já mandei para os colegas também. Quem tem trombofilia pode tomar, não tem motivo nenhum de não tomar, não vejo motivo nenhum, porque é o contrário, a vacina tem essa restrição se você tiver alguma doença hemorrágica, uma hemofilia, alguma coisa que a injeção vai causar um sangramento excessivo, tá? Em criança, eu vejo que tem tudo para essa vacina um dia ser aplicada em criança, mas a vacina é assim, minha gente. Vocês acham que o povo faz assim? É porque fica essas fake news aí, o pessoal não faz a coisa atabalhoadamente, não. A vacina vai ser feita primeiro nesse grupo que já tem estudo de fase 1 de segurança, fase 2 imunogenicidade, fase 3 estudo de eficácia, e se tudo der certo, eles vão puxando, né? Se eu não me engano, a vacina da Pfizer, ela já tem um trial rodando aí de 12 anos de idade, né? Aí vai puxando esse grupo. Por exemplo, se você faz o estudo lá em lactante, né? Os profissionais de saúde que estão sendo heróicos de novo e tomando a vacina e cedendo o leite materno, se não tem evidência depois da vacinação de problema com os bebês que amamentam e não tem nenhum componente ali no leite materno, vai poder tomar. Já a Coronavac, eu não sei. Ninguém tem dado para falar. É como eu falo para vocês. A única vacina que teve publicação científica em estudo de fase 3 foi essa. As outras foram, eles falam, press release. Ficou só essa partezinha aqui. Ok? Então, assim, eu tô tranquilo. Você vai tomar? Por que eu não vou tomar? Claro que eu vou tomar. Estou no mesmo barco que todo mundo, com medo, trabalhando com medo, ansioso, querendo viver mais tranquilo, querendo ver meus pais protegidos, querendo ver minha família protegida, igual a vocês. E eu não estou aqui para fazer nenhum tipo de julgamento da decisão de cada um. Eu não sou juiz, sou médico. Então as pessoas tenham consciência. Agora, quando eu viajar para Colômbia, por exemplo, eu só fui embarcado quando eu tinha comprovação de vacina de febre amarela. Como eu morava no Nordeste, nunca tinha ido para a área de risco, eu não tinha vacina. Fiz. Algum problema? Não, tomei a vacina. Inclusive, meu filho tomou, minha filha tomou e minha esposa tomou. E a gente sabe que a vacina de febre amarela tem um perfil de efeitos colaterais brabo. E é isso, né? Eu acho que a comparação é muito importante que as pessoas façam entre a doença e a vacina. Não existe buscar imunidade de rebanho numa doença que hoje a gente pensava que não, mas hoje a gente tem um entendimento que a doença não causa imunidade definitiva.
é pouco, é raro, a reinfecção é rara. Possivelmente, a gente não está testando muitos assintomáticos, que talvez seja a maior parte das pessoas, e a gente está pegando algumas pessoas que estão tendo reinfecção com doença mais sintomática, que também pode acontecer, né? Então a gente já sabe que os coronavírus podem ter reinfecção, por isso mesmo que vão ter que vacinar, tá? Então assim, você vacinaria seu filho agora? Claro que não. Como é que eu vou vacinar meu filho agora se não tem nenhum estudo na faixa etária dele? Agora você orientaria seu pai, sua mãe para vacinar, sua esposa? Óbvio que sim. É óbvio que sim. Os estudos são dessa faixa etária. Aí os maiores de 65 anos, repito, foram feitos vacina em maior de 85 anos, apenas eles não tiveram um número tão grande que pudesse ter uma orientação definitiva sobre eficácia, mas tem informação de segurança e imunogenicidade. Só isso. Não tem outra dúvida aí, certo? Lembrando que a vacina da Pfizer, ela está sendo feita aí já há um bom tempo e a gente não está tendo uma grande problemática com ela, apesar das fake news. Aí já disseram que morreu a enfermeira, que não morreu, que isso, que aquilo, reação anafilática, não sei o quê, pronto. Agora, eu não sei, a gente não sabe dizer se vai precisar fazer doses complementares, futuras, se o vírus vai mutar. O ponto importante, até para finalizar aqui, é o seguinte: a gente está pegando um ponto importante dessa pandemia, que é iniciando a vacinação no momento em que uma variante mais transmissível está circulando. Ela não é mais, aparentemente, ela não causa doença mais grave, mas ela transmite com mais facilidade. Então, quanto mais um vírus se espalha, mais ele muda. Isso é óbvio. A sorte nossa é que o SARS-CoV-2 não tem o grau de mutabilidade que tem o influenza, por exemplo. Se ele tivesse, a gente tava frito. Então, quando a gente começar a vacinar em larga escala agora, a gente provavelmente irá conter não só essa variante, como também essas futuras mutações que talvez prejudiquem a vacina. Então, eu acho que a gente está tendo hoje a melhor notícia do ano. Se depois a gente vai se decepcionar ou não, eu não sei. Eu não vou fazer previsão de futurologia aqui, porque a gente já foi desmoralizado, eu mesmo, 1000 vezes, desde o início desse negócio. E se vocês acham que ciência não é assim, vocês estão redondamente enganados, né? A ciência, ela muda, o conhecimento, ele é mutável, e eu não acho que as pessoas precisam atacar a boa ciência. Elas precisam olhar e saber discernir a boa da má ciência. Existe a má ciência, é óbvio. E aí a gente precisa má em termos de qualidade e má em termos de conflitos de interesses. Isso existe, a gente não pode ser ingênuo de achar isso. Mas nós estamos com a vacina barata, produzida por uma universidade extremamente conceituada e com a chance de ser entregue para o mundo todo, para países pobres, que não é o caso da vacina da Pfizer, que não é o caso da vacina da Moderna. Então hoje nós estamos tendo uma notícia boa para o mundo todo, não só para o mundo desenvolvido, tá? E então a gente precisa comemorar, a gente precisa continuar lamentando todas as mortes que ocorreram e ocorrerão infelizmente ainda, né? E continuar nos protegendo. Então por isso a minha última mensagem aqui é que as pessoas tenham uma oportunidade nesses próximos dias de comemorar, mas comemorar na contenção necessária para não termos uma decepção no mês de janeiro, fevereiro, né? Para a gente não ter tristeza mais do que a gente já está tendo. O final do ano pode ser com um certo otimismo, mas com muita responsabilidade, né? Ainda tem um tempo
Acho que a gente ainda vai enfrentar muitas batalhas daqui para frente, né? Até a gente vencer essa guerra aí, ok? Então não utilizem essa notícia para achar que já estão vacinados, que já estão com a gente tem uma luz no fim do túnel, mas a gente ainda tem um caminho para percorrer, ok? Então é isso. Lembrando ao pessoal que faz parte do Pedflix, que estava já programado, certo? Não é nada... hoje à noite, 8 horas, temos um encontro lá na plataforma para passar 2 horas tirando dúvidas sobre Covid-19. Pessoal que não conhece ainda o Pedflix, vai lá no perfil @Pedflix, vão entender o que é uma plataforma de educação em pediatria para pais, mães, profissionais não pediatras, pediatra também se quiser, onde todas as semanas nós nos encontraremos para fazer aulas sobre pediatria. Eu, né, com essa pretensão de ser professor de pediatria para pais e mães, mas é isso, todo mundo que está lá dentro vai ter acesso aos e-books de febre, tosse, etc. Que entrarem, se quiserem conhecer, vão lá no @Pedflix, que tem o link também está na bio, tá bom? É isso, pessoal. Acho que eu não vi mais nenhuma pergunta assim. Ficou. Pronto, então vamos aguardar. Acredito que essa semana, no mais tardar na outra, começa a vacinação lá na Inglaterra. E vou salvar essa live aqui no canal do YouTube, Flávio Pediatra. Aproveitem e conheçam lá o canal. Essa live vai ficar salva no Flávio Pediatra, tá bom? Porque já que a plataforma aqui me deixou de castigo, eu também vou deixar ela de castigo sem ter esse conteúdo para ela replicar. Vou pular para outra plataforma, colocar lá para vocês também. Então, YouTube Flávio Pediatra. Espero que não me bloqueiem depois disso aqui. Ok? Bom final de ano, um excelente 2021, que tenhamos esperança, né? A notícia de hoje é uma notícia de esperança. A gente começou esse ano com medo, com ansiedade. A gente chegou no meio do ano no desespero e a gente chegou no final do ano com esperança. Portanto, a palavra é esperança. Um grande abraço, um excelente 2021 para vocês e para suas famílias.